nenhum. A partir de agora, Momento do Presidiário. Para levar uma mensagem de paz ao seu coração. Boa tarde, Morada Nova. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Caiçara FM. Eu sou Cláudio Damasceno e esse é o programa Momento do Presidiário. Ficaremos com todos vocês até às 3h30 da tarde, aonde estaremos levando testemunhos de transformação de vida, levando lindos louvores, mandando um alô para você, ouvinte dessa programação, e levando o principal, que é a palavra de Deus, né? A direção do Espírito Santo nessa tarde para cada um dos ouvintes dessa programação. Desde já, eu mando uma boa tarde a todos os familiares de interno, ao qual esse programa é feito especialmente para os familiares, para os internos e para os ex-internos que estão em liberdade, né? Esse é o programa feito pela Igreja Universal do Reino de Deus, especialmente para vocês. Mas também estendemos essa bênção a todos os ouvintes dessa emissora, né? A bênção que o Espírito Santo vai trazer nessa tarde de domingo para cada um de nós. Se assim ficarmos nessa programação, se assim nos meditarmos em tudo que for feito aqui, é feito pela direção do Espírito Santo. Vou deixar aqui o tema o louvor que é tema do programa, e daqui a pouco eu retorno com essa programação. Todo dia fico ouvindo, de domingo a domingo, aquele programa que passa na rádio, que deixam as mães mandarem recados. Eu distraído outro dia, quando alguém disse alô, é a Dona Maria. Daí você falou meu nome, eu não acreditei e pulei de alegria. Mãe, eu tenho tantas novidades pra gente. Sabe, eu ganhei uma Bíblia de presente de um pastor que veio aqui nos ensinar que Jesus Cristo é o caminho. Mãe, não se esqueça de orar pela gente. Deus está te ouvindo, eu tô tão diferente. Nem pareço aquele filho que tanto te fez chorar. Me espera, mãe, que em breve eu vou voltar. De dentro de uma cela, mãe, te escrevo essa carta. Minha saudade é grande, mas em breve ela passa. Me lembro com carinho do almoço de domingo, meus pais se alegrando com seus filhos reunidos. Os erros da minha vida me trouxeram até aqui, mas isso não será motivo para eu desistir, pois conheci um Deus que tudo pode transformar. Em breve eu tô voltando, mãe, pronto pra recomeçar. De dentro de uma cela, mãe, te escrevo essa carta. Minha saudade é grande, mas em breve ela passa. Me lembro com carinho do almoço de domingo, meus pais
trouxeram até aqui, mas isso não será motivo para eu desistir, pois conheci um Deus que tudo pode transformar. E em breve eu tô voltando, mãe, pronto pra recomeçar. Está de volta ao programa Momento do Presidiário. Eu quero deixar desde o início boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Caiçara FM, a você que mora no centro da cidade, a você que mora nos bairros, a você que mora nos distritos, nas localidades. Eu deixo o meu boa tarde para cada um de vocês, né? Quero deixar aqui um boa tarde especial para a dona Elita, ouvinte do programa Momento do Presidiário. A dona Elita, ela é mãe do obreiro Jack, né? Ele me disse que todas as tardes aos domingos ela está ligadinha no programa Momento do Presidiário. Dona Elita, eu já tive aí na casa da senhora, talvez a senhora não lembre de mim, mas assim que tiver a oportunidade, né, e o Jack me convidar, claro, né, a gente estará fazendo uma visita a vocês aí, a senhora e a família da senhora. Também quero deixar aqui uma boa tarde ao seu Zequinha e toda a família Dias, né? Seu Zequinha, a dona Torrinha e todos da família Dias. Também quero deixar uma boa tarde especial para a dona Inês, lá no Parque de Exposição. Ela me falava que é ouvinte do programa Momento do Presidiário. Ela disse que todos os domingos está ligadinha na programação, né? A dona Inês, o Edinaldo, o Erinaldo, né, os seus filhos, o Paulo. Que Deus abençoe grandiosamente a essa família. Também temos vários amigos ali no Parque de Exposição, né, que no momento foge o nome. Mas se você está ouvindo essa programação, deixa aí o seu comentário, o seu boa tarde aí através do Face Cláudio Damasceno ou do Face da Rádio Caiçara FM, e eu estarei aqui mandando um alô para você. Você que me acompanha também pelo Instagram, tenha uma boa tarde, que Deus abençoe grandiosamente a vida de cada ouvinte, de cada um que se encontra nesse momento, nessa programação. Eu vou deixar um louvor e em seguida eu volto com um testemunho e a minha participação. Fique com esse louvor com o Bispo Ronaldo Martins. Em seguida eu volto com um testemunho. Casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, ensina a ter santidade, quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior, faz um milagre em mim. Senhor, faz um milagre em mim. Mexe com minhas
ser até pastor, fui para fora do Brasil, fiz o trabalho na Argentina. Devido a várias situações, eu acabei me afastando com o brilho desse mundo, né, das coisas que esse mundo oferece. Como eu era bem jovem, me afastei de Deus, fui preso no tráfico de drogas. Solidão, angústia, medo, abandono são sentimentos que acompanham aqueles que estão atrás das grades, enquanto pagam pelos erros cometidos. E é por isso que a Universal dos Presídios tem se empenhado no trabalho de aconselhamento, apoio e ressocialização dos detentos em todo o território nacional. A oportunidade de chegar até os reclusos, até os agentes, nós levamos até ele uma palavra de fé que traz a ressocialização, traz a paz espiritual. Por isso a UNP, novamente aqui em Taubaté, veio prestar essa assistência espiritual. Aí dentro, aqui mesmo, nesse lugar aqui, eu clamei a Deus, entreguei toda a minha vida para Ele. Resultado disso, meu casamento foi restaurado. Eu que era uma pessoa depressiva, viciado em drogas, cheio de problemas, passei a ter paz. Mesmo dentro da prisão, eu passei a ter paz. Tem gente que não acredita, mas eu passei a ter paz. A minha vida foi restaurada. Hoje eu tenho uma profissão, eu sou radialista. Hoje a gente faz o trabalho evangelístico. Hoje eu venho trazer essa palavra para os detentos, né? Para os familiares também, a minha esposa também. Quer dizer, hoje a gente tem uma vida transformada. Essa é só mais uma dentre tantas ações que a Universal tem realizado dentro dos presídios em todo o Brasil há mais de 40 anos. Porque nós acreditamos sim no recomeço. Está de volta ao programa Momento do Presidiário. Ouvindo esse testemunho, acredito que você que está nos acompanhando através dessa emissora também ficou atento a esse testemunho. E talvez você se encontra dentro do presídio, você talvez é ex-detento, você é familiar de interno, talvez você duvide da recuperação, da sua recuperação, da recuperação do seu ente querido. E eu digo uma coisa para você, né? Se foi possível para esse homem, né? Se Deus fez a transformação da vida dele, né? Hoje ele é uma pessoa que passou de interno a locutor de rádio, né? Como ele mesmo falou aí, a voluntário do grupo da UNP, né? Talvez você está me ouvindo aí, você diz assim, obreiro, mas eu não. É você mesmo que Deus quer. É você mesmo, obreiro, você não me conhece, você não sabe quem eu sou. Eu não sei mesmo não, mas Deus, Ele sabe. Você sabe quem era Saulo? Saulo era um dos maiores perigos, um dos maiores perseguidores dos cristãos. Matava e prendia os cristãos, mas era ele que o Espírito Santo queria. Era ele que o Espírito Santo queria, porque o Espírito Santo sabia que quando ele fosse transformado, ninguém barrava aquele homem. Ninguém barrava, e foi isso que aconteceu. Você que conhece a história bíblica de Paulo, né, de Saulo que passou a ser Paulo, né, ninguém conseguiu parar Paulo, ao ponto de deixar ele por 3 vezes quase morto, né? Mas quando ele se levantava, ele voltava a pregar o Evangelho. Então é você mesmo que Deus quer. Você talvez diga, seu obreiro, você não me conhece, não. Eu sou. Não interessa o que você é. Não interessa. Para Deus não interessa. Ele pega do monturo desvalido, como assim mesmo está escrito na Bíblia, para transformar, para fazer puro, para fazer grande. É isso que o Espírito Santo quer fazer com você, com a sua família, com o seu ente querido que se encontra atrás das grades. Porque pode ter certeza, talvez muitos dos familiares rejeitam o convite para ir buscar a Deus. Mas eu digo uma coisa para você, os seus familiares estão lá dentro buscando a Deus. Porque o pastor Otávio, que é coordenador do grupo da UNP do estado do Ceará, ele me prometeu. Aliás, ele não precisava prometer, ele falou para mim, obreiro, seu Cláudio,
todos os presídios do Ceará nós estamos entrando. Então a palavra de Deus está chegando até eles. Mas e você aqui fora? E você, familiar? E você, ex-detento? O que você tem feito pela sua vida? Pela vida do seu ente querido? Né? Hoje nós tivemos um momento importante, né? A consagração dos voluntários do grupo da UNP, também a consagração dos familiares. E eu fiz o convite, né, no grupo dos familiares. E por não ter carro, pelos bairros ser um pouco distante, né, as pessoas não vieram. Mas eu digo uma coisa: quando nós queremos realmente uma coisa, nada nos barra, não é a distância que vai nos barrar. Sabe o que acontece? Me perdoe a expressão da palavra. Me perdoe a expressão da palavra. A realidade é que você não crê. Você não crê que Deus pode transformar a sua vida. Você não crê que Deus pode transformar o seu familiar. Porque se você cresce realmente de corpo, alma e espírito, não era uma distância de 3, 4 quilômetros que ia te barrar, não. Não é, porque quando a gente quer vir para o centro da cidade, nós damos os nossos pulos. Me perdoe a sinceridade, mas a realidade é essa, pessoal. A realidade é essa. Quando eu conheci o trabalho da igreja e logo depois conheci o Senhor Jesus, antes mesmo de conhecer o Senhor Jesus, eu vim a pé lá do parque de exposição para o centro da cidade e vinha todos os dias da semana. No início é assim, né? A gente começa a beber, a gente está sedento da palavra de Deus, a gente está sedento do Espírito Santo e a gente quer todo dia. Então todo dia eu estava na igreja, todo dia eu vinha a pé do parque de exposição para o centro da cidade, né? Hoje a gente já está saciado, a gente já não vem todo dia, né? Infelizmente essa é a realidade, né? A gente já está saciado, Deus já nos alimentou, mas esse é o perigo. É o perigo até para nós que estamos na presença de Deus, porque a partir do momento que nós nos sentimos saciados, nós nos sentimos bem, esse é o perigo, porque aí se cai no acomodismo, e não pode cair no acomodismo. Então, você que recebeu o convite e não pôde estar pela manhã, ainda tem a reunião das 18 horas. Aí você me pergunta: obreiro, mas vai ter a consagração? Não, a consagração foi apenas pela manhã, foi uma ocasião especial. Infelizmente você perdeu, infelizmente teve voluntário que perdeu, deixou de ser consagrado, mas fazer o que, né? Talvez para esse voluntário a consagração não fosse tão importante, não sei, não posso julgar ninguém, mas uma coisa é certa: a consagração de um servo de Deus é algo especial, é algo que a pessoa só deve deixar de ser consagrado se tiver ou trabalhando, que não pode ser demitido, ou entre a vida e a morte. Não há outra desculpa, tá bom? Me perdoe novamente a sinceridade, mas é a realidade. Eu vou deixar mais um louvor e em seguida eu retorno com um testemunho. Aprisionado sem poder sair, para mim era o fim do mundo, a vontade era sair dali. O inimigo fez de tudo pra minha vida acabar, mas apareceu um homem que estendeu a mão para me ajudar. Foi Jesus, o Nazareno. Foi Jesus, o Filho de Deus. Foi Jesus, o carpinteiro, que me amou primeiro e a vida me deu. Foi Jesus, o Nazareno. Foi Jesus, o Filho de Deus. Foi Jesus, o carpinteiro,
não aparece um amigo que tenha pena de mim. Mas quando eu estava chorando, ouvi alguém falando, dizer-me assim: não temas, eu estou contigo, sou eu teu amigo e vou te fazer feliz. Foi Jesus, o Nazareno, foi Jesus, o Filho de Deus, foi Jesus, o carpinteiro, que me amou primeiro e a vida me deu. Foi Jesus, o Nazareno, foi Jesus, o Filho de Deus, foi Jesus, o carpinteiro, que me amou primeiro e a vida me deu. Foi Jesus, o Nazareno, foi Jesus, o Filho de Deus, foi Jesus, o carpinteiro, que me amou primeiro e a vida me deu. Me deu. Depois de convertido, eu fiquei mais 6 anos preso. Eu passei por 13 penitenciários, eu fiquei 210 dias sem ver a luz do sol. Relatos como esse despertam a atenção para qual caminho seguiria a vida do Edivaldo. Na minha adolescência, eu cheguei a passar necessidades, mas aos meus 18 anos eu comecei a trabalhar, trabalhei em 2 multinacionais. E aos meus 18 anos eu ingressei no mundo das drogas. Primeiro eu comecei no álcool, fui para maconha, fui para cocaína e o meu fundo do poço foi até o crack. Foi quando meu pai se separou da minha mãe, com 25 anos, e eu me lancei de cabeça. Eu comecei em um pequeno delito, onde eu fui me especializando, me tornei um ladrão de banco, de cargas. E para manter o meu vício do crack, das baladas, das prostituição, certo dia eu fui fazer um assalto na Baixada Santista de uma carga e fui preso. Chegando no presídio, eu pensava que ali eu ia me consertar. Quando eu cheguei lá, pelas amizades que eu tinha na rua, eu fui recebido com braços abertos. Então lá eu me alinhei à facção, não diretamente, mas indiretamente. Me tornei um homem violento lá dentro. Eu conheci a droga, me especializei. E o meu pensamento era que quando eu saísse na rua aqui, eu ia continuar nessa vida. Eu andava com várias facas, pra mim eu era o dono da verdade. Pra mim o que eu falava tinha que ser cumprido. Mas até então eu era esse homem bravo. Mas quando eu fechava a cela, que eu chegava dentro da cela que eu morava e fechava o meu quarto para me dormir, eu chorava. Mas só que quando eu abria a cela, eu me tornava em outra pessoa. E através desse sofrimento, quando foi dia 21 de março de 2001, eu recebi um convite para mim ir no culto na Igreja Universal, onde tinha um trabalho da UNP. E eu dei crédito a essa palavra. Mas foi muito difícil. Através da minha conversão, eu vim perder o meu pai dentro do sistema, um homem guerreiro, que mesmo separado da minha mãe, mas ele sempre acreditou em mim. Ele sempre falava que aonde ele estivesse um dia, ele ia ver que a minha vida ia ser transformada. E esse meu herói morreu. Eu não pude estar no sepultamento dele. Nesse dia teve uma rebelião. Eu cheguei com meu papel higiênico, fui humilhado, perdi meus dentes, apanhei muito no sistema prisional, mas eu decidi a seguir esse Deus qual me apresentaram. E depois dessa conversão, eu tive um tempo de libertação. Nesse momento de libertação durou 6 meses, mas durante esses 6 meses eu vim ter um encontro com Deus. Eu recebi o Espírito Santo, aí tudo mudou. Aí eu já me sentia um homem preso fisicamente, mas espiritualmente eu me sentia liberto. E através desse encontro com Deus eu tive força. O Espírito Santo me deu força para me superar mais 6 anos. E saindo, não foi fácil, mas permaneci na fé. Saindo aqui fora,
eu e a minha esposa viemos se consagrar, com 9 meses a gente estava no altar, então obedecendo, não foi fácil, bati em 1000 portas, 2000 portas estavam fechadas, mas perseverando, comecei a fazer os meus votos, tudo como de Deus falava, eu vinha praticar os meus votos na fogueira santa, as minhas ofertas, e nisso Deus foi não mudando a minha vida. Sempre que eu falo isso, Deus não foi mudando a minha vida, mas sim transformando, porque daí abriu uma porta numa firma de tecido, onde a minha esposa trabalhava, eu comecei a trabalhar com ela. Quando eu estava já 1 ano nessa empresa, a gente já tínhamos conquistado um terreno na praia e era o sonho dela. E daí em diante, Deus não deixou, Ele me supriu em tudo. Eu casei, tenho uma vida abençoada, eu tenho carros de aplicativo, eu tenho vários imóveis de aluguéis. Hoje a gente estamos aqui filmando na minha casa, uma casa boa, uma casa confortável. Hoje a gente vive uma vida abençoada. Bom, hoje diante da minha vida, diante da minha família, eu sou um testemunho vivo, né? Porque através da minha conversão, graças a Deus, eu tenho 2 irmãs que agem essa mesma fé comigo. Eu tenho a minha mãe, que é uma pessoa convertida. Hoje o Edivaldo é uma pessoa transformada. Aquela pessoa que ele era antes mudou muito. Hoje nós vivemos em paz no casamento. Hoje, com a transformação do Edivaldo, nós estamos casados há 14 anos. Só de bênçãos e vitórias. Hoje, diante das pessoas, quando me veem ontem e depois, elas creem que esse Deus existe, porque se eu estou de pé hoje é um milagre do Espírito Santo. Hoje eu faço o trabalho nos presídios. A palavra que chegou um dia lá dentro para mim, hoje ela volta através da minha boca. Eu faço o trabalho no presídio, eu faço parte da UNIP e essa é a minha vida, o ganho de alma. O Espírito Santo na minha vida é tudo, porque eu sei que sem o Espírito Santo eu não sou nada. Porque Ele que me fortalece, Ele que me põe de pé, Ele que faz eu ser forte nessa minha jornada. Então, sem o Espírito Santo eu não sou nada. Está de volta ao programa Momento do Presidiário. Estamos aqui, está aqui nos acompanhando através do Face Cláudio Damasceno, a dona Marli Silva, né, ali da Lagoa Funda, mulher de Deus, a Silvaneide Gomes Carneiro, né, Gomes. Ela diz assim: o momento de restauração da nossa fé. Realmente, os testemunhos eles servem para alimentar a nossa fé. Como o testemunho é um combustível para alimentar a nossa fé. Às vezes a nossa fé pode não estar tão em alto, então o testemunho, quando a gente vê alguém ser transformado pelo Espírito Santo, a nossa fé ela é renovada, ela se renova através do testemunho, através da palavra de Deus, através da letra de um louvor. Porque se você for apenas ouvir o louvor, muitas das vezes Deus não consegue falar com você. Mas se você ficar observando, ficar atento à letra daquele louvor, às vezes Deus está falando com você, comigo, com a gente, através, né, da letra daquele louvor. Falar na palavra de Deus, vamos meditar aqui um pouco na palavra de Deus. Prepara aí a sua Bíblia, enquanto eu coloco aqui a chamada da palavra. Chegou a hora, vimos a palavra de Deus. Momento da palavra. Momento da palavra. Abra aí a sua Bíblia no livro de Isaías. Nós vamos meditar em um versículo apenas, mas que o Espírito Santo venha falar com cada um de nós através desse versículo. Está escrito aqui no livro de Isaías, Isaías 14, versículo 24. Se você quer acompanhar comigo, Isaías 14, versículo 24. E fala assim: o Senhor dos Exércitos jurou. Primeiramente, pessoal, Deus, na condição de Deus, na condição de Altíssimo, Ele não precisa jurar nada para ninguém. Ele não precisa prometer nada para ninguém, prometer que vai cumprir algo para alguém.
precisa, porque Ele é Deus, Ele é soberano, Ele é o Altíssimo. Mas Ele deixou bem claro que através do profeta Isaías, o Senhor dos Exércitos jurou, dizendo: como pensei, assim sucederá, e como determinei, assim se efetuará. Amém? Vamos aqui por parte. Olha o que o Espírito Santo fala para a gente nessa tarde. O que pensei? O que é que você tem pensado? O que é que você, familiar, você que tem um ente querido lá no sistema prisional, o que você tem pensado do seu familiar? O que você tem pensado que vai acontecer? Coisas boas ou coisas duvidosas? Porque como está escrito aqui, como está escrito aqui, como pensei, assim sucederá. O que você tem pensado? Você tem crido que Deus é poderoso o suficiente para transformar o seu familiar? Ou você tem duvidado? Ou você tem olhado para a situação? Não, eu não sei, obreiro. Eu conheço o meu ente querido, conheço o meu familiar. Você conhece ele, mas você ainda não conhece a Deus. Porque eu digo uma coisa para você: a partir do momento que você conhecer a Deus, a partir do momento que você receber o Espírito Santo, você vai ver quão grande é o nosso Deus, quão grande é o Deus a qual nós pregamos, ao qual nós falamos dele. Porque é o Deus que transforma, é o Deus que... Poxa, basta a gente observar o relato que a Bíblia fala que ele ressuscitou um cadáver depois de 4 dias em um sepulcro, no caso de Lázaro. Poxa, pessoal, depois de 4 dias, o corpo ele está podre, ele está se desmanchando. Mas foi esse Deus que ressuscitou esse cadáver. É esse Deus, é desse Deus que eu estou aqui falando. É desse Deus que o Espírito Santo usou o profeta Isaías para falar e dizendo: como pensei, assim sucederá. Assim sucederá. Se você crê na libertação do seu ente querido, vai acontecer. Se você crê na mudança de vida do seu ente querido, vai acontecer. Se você crê na sua libertação, você vai ser liberto. Seja dos vícios, seja do que for. Você vai acontecer um milagre na sua vida. Mas não é apenas crer de boca, pessoal. É o que eu falava agora há pouco. Quando a gente crê, quando a gente confia, quando a gente tem sede da palavra de Deus, sede de receber uma direção do Espírito Santo, não tem distância, pessoal. Não tem distância. Não tem distância. Porque no tempo que Jesus pregava, no tempo dos heróis da fé do passado, não tinha carro não, pessoal. Muito tinha um cavalo ou um jumento para se locomover. Mas a maioria nem isso tinha, porque naquele tempo que tinha um jumento era rico. Né? Então a maioria das pessoas que foram salvas, que creram no poder de Deus, basta a gente observar o caso do povo de Deus quando saiu do Egito. Como eles saíram. Como eles passaram 40 anos no deserto, caminhando a pé, crendo em uma promessa. E porque a maioria deles não alcançaram a promessa? Porque desistiram na sua fé, porque desanimaram na sua fé, porque deixaram de crer naquele Deus que os tirou do Egito. Ele deixou de crer nas maravilhas daquele Deus, que aquele Deus fez com eles, e passaram a duvidar, porque o tempo faz isso, pessoal. Eu não falei agora há pouco que quando eu estava iniciando na fé, eu vinha todos os dias do parque de exposição para o centro da cidade. Hoje já não tenho essa disposição toda de estar todo dia na igreja. É certo? Não, é errado. É errado, porque se a gente cair nesse acomodismo, vai ficar fraco, vai enfraquecer. Então aquele povo, quando ele passou a duvidar, e a dúvida ela é pecado, então eles foram impedidos de receber a promessa. Então Deus tem uma promessa para você, a promessa de libertar o seu ente querido, a promessa de transformar a sua vida. Mas você tem crido nessa promessa?
Você ainda está crendo? Ou será que você já desistiu? Ou será que você já desanimou? Porque até mesmo dentro da igreja tem gente que já desanimou da promessa. Sabia disso? Tem pessoas que estão dentro da igreja vivendo uma vida religiosa. Uma vida religiosa, uma vida que não chama a atenção de Deus. Eu estava até falando para o obreiro hoje pela manhã de um testemunho que eu procurei para passar aqui, não encontrei. De uma esposa, de um interno, que ela estava fazendo a carteirinha para visitar o esposo. E quando ela recebeu a carteirinha, foi na mesma semana que o pastor fez um desafio, que aqueles que tivessem na presença de Deus naquele dia, naquele domingo pela manhã, o seu ente querido seria livre, ganharia a liberdade. E ela diz no testemunho, eu com o coração apertado, chorando, porque era a primeira visita que eu ia fazer a ele, mas eu falei comigo mesmo, não, eu vou obedecer o que o servo de Deus está falando. Isso é fé, pessoal. Isso é fé, porque o natural seria, não, eu recebi a carteirinha, eu ainda não fui visitar o meu esposo nenhuma vez, eu vou visitá-lo. Seria o natural. Mas o sobrenatural, pessoal, para obedecermos o sobrenatural, o lado espiritual, a fé dói, pessoal. Dói. Para confiarmos na nossa fé, precisa confrontar alguma coisa. Mas ela confrontou, ela falou, não, eu não vou para a visita, chorando. Ela disse que meu coração estava apertado de dor, porque eu ia deixar a oportunidade de visitá-lo pela primeira vez. Mas sabe o que aconteceu, pessoal? Porque aquela mulher deu ouvido à voz do Espírito Santo, que não é o homem, pessoal. Você acha que eu queria estar aqui? Eu, Cláudio, na condição humana eu queria estar aqui? Não, pessoal. Eu estou aqui fazendo a vontade do Espírito Santo. Eu estou aqui fazendo a vontade do Espírito Santo. Não é a minha vontade, não. A minha vontade era de estar lá em casa, com a minha família. Mas eu não vivo para fazer a minha vontade, eu vivo para fazer a vontade do Espírito Santo. E voltando ao testemunho, você sabe o que aconteceu? Ela foi para a igreja, buscou a presença de Deus, participou do clamor pela libertação. Quando ela chegou em casa, ela recebeu a notícia que ele tinha recebido o alvará de soltura. Olha como é algo maravilhoso. Mas é algo que chamou a atenção de Deus. Poxa, ela deixou de fazer a vontade dela, ela deixou de visitar o ente querido dela para obedecer à voz do Espírito Santo. E eu falava para o obreiro, é essa fé aí que chama a atenção de Deus. Não é a fé de oba-oba, não. Não é a fé de crer somente quando as coisas estão tudo bem, não. É a fé que mesmo na dor, mesmo no sofrimento, mesmo na saudade, vai contra a sua vontade. É essa fé que chama a atenção de Deus. E voltando aqui na palavra, e como determinarei, assim se efetuará. Foi exatamente o que aconteceu com esse testemunho. Foi exatamente isso. Como pensei, aquela mulher, quando ela recebeu o desafio do servo de Deus, né? Quando ela recebeu, ela pensou. E o que ela pensou aconteceu. Ela ouviu a voz do Espírito Santo e obedeceu, e o milagre aconteceu. E como determinei, assim se efetuará. A fé daquela mulher determinou o que ela queria que acontecesse, pessoal. Determinou o que ela queria que viesse a acontecer. E o bispo fala aqui, ó, jurou o Senhor, para despertar a confiança a confiança no povo, quanto à volta dos cativos levados para a Babilônia, Deus usou o juramento. A palavra do Altíssimo é suficiente para garantir o cumprimento de suas promessas, mas para enfatizar que ele jamais deixaria de realizar os seus pensamentos e propósitos, jurou. Dessa forma, o Todo-Poderoso assegurou que nenhum poder no céu ou na terra pode invalidar o que ele determinar ou impedir que a sua vontade se cumpra. O homem pode ser o grande beneficiador
da perfeição e da fidelidade divina, pois tudo o que o Senhor planejou em sua mente para nós, como proteção, vida abundante e livramento, está ao nosso alcance pelo uso da fé. Pelo uso de quê, pessoal? Pelo uso da emoção? Não. Pelo uso da fé do oba-oba? Não. Pelo uso da fé viva, da fé verdadeira, da fé genuína. Essa é a fé que faz o mover de Deus, que traz o mover de Deus para as nossas vidas. Está aqui nos acompanhando, através do Face Cláudio Damasceno, o Josimar Silva, né? Josimar, que sempre estava aqui no estúdio com a gente, mas está em outra missão, não pôde mais estar aqui com a gente. Mas que Deus abençoe grandiosamente a sua vida, guerreiro. Também está aqui nos acompanhando o Francisco Lima, né, o evangelista. Que Deus abençoe grandiosamente a sua vida. O Josimar, ele diz: boa tarde, seu Cláudio. Estou na audiência. Tá ligado, guerreiro? Que Deus abençoe grandiosamente as nossas vidas, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu vou deixar mais um louvor e em seguida eu retorno com um testemunho de um ex-pastor. Isso prova o que eu falei aqui, pessoal. Se não vigiarmos com a nossa fé, se ficarmos fracos, o diabo consegue derrubar qualquer um. É pastor, é bispo, é diácono, é quem quer que seja. Se não alimentarmos o nosso espírito, a nossa fé, ele vai cair em fraqueza. E aí paga-se um preço, como esse pastor, como esse ex-pastor pagou. Fique com esse louvor, em seguida eu volto com esse testemunho. Por não me achar capaz, mas sua voz a mim
Cheguei a ser até pastor, fui para fora do Brasil, fiz o trabalho na Argentina. Devido a várias situações, eu acabei me afastando com o brilho desse mundo, né, das coisas que esse mundo oferece. Como eu era bem jovem, me afastei de Deus, fui preso no tráfico de drogas. Solidão, angústia, medo, abandono são sentimentos que acompanham aqueles que estão atrás das grades, enquanto pagam pelos erros cometidos. E é por isso que a Universal nos Presídios tem se empenhado no trabalho de aconselhamento, apoio e ressocialização dos detentos em todo o território nacional. A oportunidade de chegar até os reclusos, até os agentes, nós levamos até ele uma palavra de fé que traz a ressocialização, traz a paz espiritual. Por isso a UNP, novamente aqui em Taubaté, veio prestar essa assistência espiritual. Aí dentro, aqui mesmo, nesse lugar aqui, eu clamei a Deus, entreguei toda a minha vida para Ele. Resultado disso, meu casamento foi restaurado. Eu que era uma pessoa depressiva, viciado em drogas, cheio de problemas, passei a ter paz. Mesmo dentro da prisão, eu passei a ter paz. Tem gente que não acredita, mas eu passei a ter paz. A minha vida foi restaurada. Hoje eu tenho uma profissão, eu sou radialista. Hoje a gente faz o trabalho evangelístico. Hoje eu venho trazer essa palavra para os detentos, né? Para os familiares também, a minha esposa também. Quer dizer, hoje a gente tem uma vida transformada. Essa é só mais uma dentre tantas ações que a Universal tem realizado dentro dos presídios em todo o Brasil há mais de 40 anos. Porque nós acreditamos sim no recomeço. Esse é o trabalho que a UNP desenvolve, né, tanto com os encarcerados como também com os seus familiares, né, através de uma palavra, de uma oração, de uma visita, né. Também temos a parte social, ao qual nós, sempre que podemos, né, e vemos a necessidade, estamos na nossa condição, claro, mas nós, do pouquinho que nós temos, nós procuramos ajudar aqueles que precisam, né, de um kit de higiene pessoal para levar para o seu familiar lá no presídio, né. Nós temos ajudado naquilo que o Espírito Santo tem colocado em nosso entendimento. A Dona Rosa, né, diz que está assistindo o programa, acredito que seja, mas está aqui, não consigo abrir toda, mas acredito que seja. A Dona Rosa é ali da linha base de cima, ao qual eu desejo meu boa tarde a todo o povo querido ali da linha base de cima, né? A todos, não vou citar nomes, pessoal, porque vocês sabem que vocês me conhecem há quase 10 anos, vocês sabem que a minha mente é terrível, então corro o risco de eu esquecer alguém e vou estar sendo injusto, mas meu boa tarde vai para todos do núcleo de oração, todo o povo querido ali aí da linha base de cima, aonde daqui a pouco, às 4 horas da tarde, o Osani Xavier, o seu Dedé, né, está indo para aí, né, se deixar ser usado pelo Espírito Santo para ministrar a palavra do Senhor Deus Todo-Poderoso nessa tarde aí na linha base de cima, ao qual eu convido a todos vocês, né, você que se encontra, né, doente, enfermo, você que está querendo se libertar de um vício e não consegue, né, dá uma oportunidade para Jesus, né, pega esse vício, pega esse restinho de saúde que você tem, entrega na mão de Deus, para que Ele venha restaurar essa saúde, para que Ele venha libertar você que é viciado, você que se encontra nos vícios, seja da bebida, seja do cigarro, seja da droga, não importa. Deus, Ele cura, Deus, Ele sara, Deus, Ele salva e também liberta, né? E também liberta. Então, dá uma oportunidade para Jesus nessa tarde. Vai até a oração, o núcleo de oração, onde estará sendo ministrado pelo obreiro Osani Xavier a palavra de Deus nessa tarde de domingo. Dará início às 4 horas da tarde, ali no núcleo de oração da Igreja Universal do Reino de Deus, vizinho ao comércio do Ieldo. Eu quero falar para você, ouvinte dessa programação, sobre o programa
Momento do Presidiário Oficial, que é de segunda a sexta-feira, né? É feito pelo pastor Otávio, que é o coordenador do grupo da UNP aqui no estado do Ceará. Ele que coordena os trabalhos em todo o estado do Ceará. E aqui está o WhatsApp do programa, para que você, se você quiser tirar uma dúvida, fazer uma pergunta, pedir uma oração, lembrando que esse WhatsApp responde apenas no decorrer do programa, que é de 9 às 10 horas da noite. O prefixo é 85 981 96 97 62. Mudou, pessoal, o número agora é um WhatsApp novo. Prefixo 85 981 96 97 62. Esse é o WhatsApp do programa Momento do Presidiário Oficial. Prepara aí o seu copo com água, para que nós venhamos apresentarmos a Deus em oração, né? Chegamos aos minutos finais do programa. Então prepara aí o seu copo com água, é momento de oração. Neste momento, vamos unir a nossa fé. Vamos falar com aquele que tem o poder de nos abençoar, porque Ele é Deus. É momento de oração. Senhor, amado Deus e glorioso Pai, meu Senhor, é no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo que nós finalizamos, meu Pai, essa programação, pedindo ao meu Senhor que essa programação, meu Pai, tenha chegado aos necessitados, aqueles que estão precisando de libertação, estão precisando de cura, estão precisando, meu Pai, conhecer a Tua palavra, conhecer os Teus milagres e, consequentemente, conhecer o meu Senhor. Então, meu Pai, que através das ondas amigas dessa emissora, meu Pai, a voz do Espírito Santo tenha tocado no mais íntimo do entendimento dessas pessoas, porque eu estou aqui apenas na condição de vaso, vaso para ser usado pelo Senhor, na condição de servo, melhor dizendo, para ser usado pelo meu Senhor. E eu tenho a certeza que através dessa programação o Senhor falou com alguém nessa tarde, ou com muitos nessa tarde. Meu Pai, que o Teu poder se manifeste em cada vida, em cada pessoa, meu Pai. É isso que eu te peço. Meu Deus, consagra esse copo com água. Meu Deus, que cada partícula dessa água seja consagrada pelo meu Senhor, pois nós apresentamos a Ti, crendo, meu Pai, que o Senhor é poderoso para consagrar esse elemento. Nós cremos, essa é a nossa fé. Então, meu Pai, que essa água não seja mais uma simples água, mas seja a medicina do céu. E aquele que se encontra com o câncer, aquele que se encontra com AIDS, aquele que se encontra com pedras nos rins, com problema de coluna, aquele que se encontra, meu Pai, depressivo, ao beber dessa água, seja ele curado, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, e para a honra e glória do Deus Altíssimo, do Deus Todo-Poderoso. É isso que nós cremos, é nessa fé que nós vivemos, é essa fé que nós vivemos e é nessa fé que nós cremos, meu Pai, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Beba da sua água com fé, crendo no milagre, em nome do Senhor Jesus. Chegamos ao final de mais um programa Momento do Presidiário. Tenha todos uma boa tarde, que Deus abençoe grandiosamente a vida de todos os ouvintes da Rádio Caiçara FM, de todos os familiares internos, a você família, você que tem ou não um ente querido detido, porque muitas das vezes não é atrás das grades, mas o diabo tem aprisionado muita gente nas enfermidades, nos vícios, na vida depressiva. E é a esse Deus que nós entregamos a nossa vida nessa tarde, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fique com esse louvor bonito do Bispo Ronaldo Martins, finalizando o programa,
Que Deus abençoe grandiosamente a vida de todos em nome de Jesus. Tenha todos uma boa tarde e até o próximo domingo, se assim Deus permitir, estaremos aqui com mais um programa Momento do Presidiário. Tenha todos uma boa tarde. Que Deus abençoe. Fique com esse louvor. A vida é mesmo assim.